Um inscrito do canal colocou essa pergunta em um dos vídeos meu lá, ó. Só que como não tem o nome que tá lá, aparece para mim, é esse aí, ó. Então eu não sei se é Rafael o nome do rapaz, né? E aí ele colocou lá, o crimp influencia no tempo de queima da pólvora? Então, respondendo à pergunta do Ovaldo. O grimpo influencia no tempo de queima da pólvora? Não, porque o tempo de queima da pólvora é da pólvora. Ela vai queimar do mesmo jeito. Explica aí. O que é o crimp, né? Quando você tem um estojo aqui e você coloca o projétil, é o fechamento. O crimp é quando há o fechamento do estojo do projétil. Até o crimp em 38, revólver, né? 38. Ele é bem mais acentuado. Tanto é que tem uns projéteis que tem até uma canaleta onde o crimp vira assim, ó. Beleza, então voltando para mim. O crimp influencia no tempo da queima? No tempo da queima, não. Influencia na pressão, sim. Muito ou pouco? Aí que tá. O crimp é aquela coisa que você faz na munheca. Né? Ah, crimpei muito, crimpei pouco. É na mão. Então não é uma ciência muito exata. Apesar que o japonês vai discordar de mim, mas acredito que não. Tá? A queima da pólvora vai queimar na mesma velocidade que ela queima, que está na tabela dela. O crimp influencia apenas na pressão na hora do disparo. É a mesma coisa, meu pensamento é esse. Eu acho que ele fez Não, repete. uma pergunta que eu acho que ele quis saber. A queima, o tempo de queima é o da pólvora, o que ela foi fabricada para fazer. Agora, o crimp, ele influencia na pressão. Né? Tanto que às vezes a gente brinca que vai fazer o crimp com solda, com cola, super bonder, né? Para dar uma pressão maior, a gente brinca. Isso é brincadeira, pessoal. Não façam isso em casa e em canto nenhum. E é isso, né? O crimp, ele auxilia, dependendo de como seja feito, do tipo de projétil e tudo, ele auxilia na pressão. Vamos fazer que nem o Japa, né? O Japa, o que é a queima da pólvora, né? Porque assim, quando o propelente é queimado mais, né? Peraí que o japonês chegou aqui, ó. Ó, Eu vou falar depois o Japa complementa aí, né? Ou ele discorda de tudo que a gente falou. Então, assim, ó, o crimp influencia na queima da pólvora? Na minha concepção, também não. O crimp, ele deixa ali, se você fizer um crimp mais forte, ele aumenta um pouquinho a pressão da munição. Mas eu não sei se ele tem Quantos poder, PSI? porque assim, o que vai determinar a quantidade de pólvora que vai queimar ou não é o tamanho do cano. Tanto é que quando você tem uma arma com um cano maior, você atinge uma velocidade maior. Porque quando você atira numa arma, vamos supor que tem 2 polegadas de cano, 3 polegadas, a queima é menor. Então, ele deve ter ouvido falar isso. Então, ele achava que se você fizesse um crimp mais forte na munição, Hum, então é essa a dúvida que ele teve, entendeu? Pelo beleza. menos foi o que eu entendi. Então, quando você segurasse, quando tivesse a detonação ali, haveria uma queima maior. Eu estou deduzindo que o rapaz pensou. Ele não me falou isso, entendeu? Qual que é a pergunta que é A, para per- discordar de a, você, Evaldo? a pergunta tá aí, ó. O cara, um inscrito lá do canal fez essa pergunta num vídeo meu, né? Se o crimp influencia no tempo de queima da pólvora. E a gente estava falando aqui que a gente acha que não, que ele pode aumentar um pouquinho a pressão dentro ali na hora da explosão, mas que ele não vai ajudar a queimar tanto assim a pólvora. Até eu complementei a hora que você estava chegando, falando que quem ajuda a melhorar a queima é quando você usa um cano maior. Né? Tanto é que quando você atira com a mesma munição numa pistola e numa carabina, na carabina tem mais velocidade porque aproveita mais a queima da pólvora. Né? Então, eu acho que vocês estão misturando alguns conceitos. Tá, então fala aí. A partir da sua exposição, eu estou entendendo que vocês estão misturando alguns conceitos. Mas vamos lá. A resposta direta para a pergunta direta, se o crimp influencia no tempo de queima da pólvora. O tempo de queima da pólvora que ele está chamando é a velocidade efetiva da queima, é isso? Ou o tempo que a pólvora vai levar para queimar toda dentro do estojo? A pergunta ela ficou muito aberta, né, para esses dois entendimentos.
Mas, então, vamos tentar responder os dois. Influencia? Sim, influencia. Influencia a ponto disso efetivamente fazer diferença? Para a arma curta, definitivamente nenhuma. Porque o que acontece? A pólvora química de base nitrocelulósica, ela tem uma característica. Ela queima diferente ao ar livre e ela queima diferente sobre espaço confinado. Isso altera completamente a forma como ela pega fogo, né? Ela em ambiente ao ar livre, ele funciona como um sólido inflamável. Ela em ambiente confinado, ela funciona quase como um explosivo. Então, se você alterar a quantidade, a intensidade, né? Porque não dá para quantificar, mas vamos colocar a intensidade, porque é um negócio um pouco mais flexível. Se você alterar a intensidade do crimp, ele altera a forma como ela queima. Que show. Então, se você não coloca crimp, por exemplo, ele vai estar mais perto, ele vai se aproximar mais da característica de queima que ela teria se ela não estivesse confinada. Se você começa a colocar crimp, você vai entender exatamente a maneira como ela se comporta quando ela está confinada. É só você fazer o teste. Acho que o melhor calibre para você fazer esse teste é 38. Experimente você pegar a mesma carga, fazendo crimp e sem fazer o crimp. Você vai ver a diferença, que ele vai dar tanto em velocidade quanto em consistência. Então, a resposta curta e direta para isso, sim, assim, influencia. Mas você tem que contextualizar isso, né? Senão fica uma resposta largada, assim, que a informação ela passa a não servir para muita coisa. Se você não especificar o porquê que você está fazendo a explanação nesse direcionamento. Porque, até utilizando esse exemplo que o Valdo deu, eu já vi muita gente imaginar o seguinte, né? Você compensar uma eventual diminuição da carga de pólvora aumentando o crimp, porque assim você aumentaria a pressão, então você conseguiria gerar o mesmo desempenho de velocidade utilizando uma carga de pólvora menor. Né? Se você pensa assim, intuitivamente, parece que é uma alternativa bastante viável você fazer isso. Só que você descobre com um limite muito rápido que isso na prática não funciona assim. Vou adiantar uma coisa aqui, olha o que o Paulo Marques colocou aqui. Legal. Como é que é o nome dessa fórmula? A constante de... Essa daí que era o Clapeyron? É a constante dos gases, né? Pressão versus volume é igual a N, acho que é o coeficiente do gás, ou número de mol, eu acho. Ah, tá. R, eu não lembro o que era, e temperatura. Então eu errei a resposta, ou seja, na nitrocelulose do propelente, ele confinado causa diferença. Não sabia disso, vivendo e aprendendo. Eu vou contar um negócio para você. Se você pegar uma pólvora de base dupla, de queima lenta, e fizer corrida de pólvora com uma pólvora de base simples de queima rápida, a pólvora de base dupla de queima lenta ela vai queimar o rastilho antes. É porque quando ela está confinada, ela reage diferente, né? Você está falando. Quando ela não está confinada, ela é um sólido inflamável. Quando ela está confinada, ela se comporta muito mais parecido com um explosivo. Queimar numa velocidade mais próxima de um explosivo do que queima um sólido mais inflamável. rápido. O que define, né, a diferença de sólido inflamável de um explosivo é a velocidade de queima. Você pega a pólvora preta. Pólvora preta, ela é um explosivo. Em todas as classificações que você vai dar no pólvora preta, ela sempre será um explosivo. Bota fogo nela sem estar confinado e bota fogo nela confinado para você ver a diferença. Dá muito menos diferença do que na pólvora química.